eu sou a Yu e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessas 3 peças que compõem o kit maternidade. A primeira peça será essa bolsa fácil de fazer e super espaçosa. A segunda peça será esse porta-caderneta de vacina com 2 bolsos para caderneta e documentos. E a terceira peça será esse trocador de fraldas com 4 bolsos, para lenço umedecido, cotonete, fraldas, entra bastante coisa. Então, sem mais demora, vamos começar! Eu vou começar costurando a bolsa e todos os tecidos que eu vou utilizar são da Eva Tecidos. Esse é o painel de sarja impermeável da coleção Teddy Bear. No painel já vem as 3 peças desenhadas. Aqui eu já trouxe cortado para adiantar aqui no vídeo, mas eu vou deixar a imagem do painel aqui na tela para vocês verem como vem desenhadinho. E quem quiser adquirir os tecidos da Eva, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, juntamente com o cupom de desconto para vocês aproveitarem lá em todo o site. Eles têm tecido tricoline, sarja impermeável, tem painéis, barrados, então vale a pena conhecer. E caso você queira fazer com outras estampas ou materiais, eu também vou falar aqui as medidas certinhas. Então vamos começar com a bolsa. De comprimento ela tem 68 centímetros por 41 centímetros de largura. Essa medida a gente vai dobrar aqui no meio para fazer o corte da caixinha de leite. Daqui pra cá ela tem 5 centímetros e meio e daqui pra baixo ela tem 4 centímetros. Então, 5,5, 4 centímetros, a gente recorta para ter esse formato aqui, o formato da caixinha de leite. Isso eu vou fazer aqui nos 2 lados, aqui e aqui. Então, essa é a medida do tecido principal. Cortei também no tecido tricoline, o forrinho, essa é da mesma coleção da Teddy Bear da Eva. Cortei a mesma medida e também cortei no estruturante. Aqui eu vou utilizar um nylon acoplado, até trouxe um pedacinho, um retalho para mostrar para vocês, tá aqui. Ele é um nylon de um lado e do outro lado ele tem uma espuminha. Então eu já fixei o tecido principal aqui nesse estruturante. Você pode utilizar o estruturante da sua preferência, pode ser uma manta R1, manta R2, um nylon 600, então use o material da sua preferência. Então já fixei aqui no meu estruturante, coloquei aqui em cima do nylon e costurei aqui toda a volta para deixar assim estruturadinho. Também costurei a minha etiqueta. No painel também já vem desenhadinho as alças. A alça tem a medida de 54 centímetros por 10 centímetros, 2 vezes, 54 por 10. Esse aqui é a sarja impermeável também. Vamos precisar de um zíper. O zíper tem 45 centímetros de comprimento e um cursor por zíper. Eu vou começar costurando as alças, então aqui do lado do avesso eu vou dobrar aqui a medida mais ou menos de meio centímetro. Aqui já vem desenhadinho, tá aqui mais escuro, né? Só dobrar pra dentro. Agora é só fechar, dobra no meio. E vou passar uma costura reta aqui pra fechar e uma costura paralela pra dar o acabamento. Vou fazer a mesma coisa com essa. E as alças ficaram assim, dessa forma as duas. Como é uma sarja impermeável, ela já fica com uma estrutura legal. Mas se você preferir, você pode colocar uma manta, uma alça já pronta aqui por dentro, para deixar ela mais durinha. Eu não vejo necessidade. Então vamos costurar essas 2 alças aqui na bolsa, no tecido principal já estruturado. Eu vou demarcar o meio, então eu dobro aqui e marco o meio. Fiz a marcação do meio aqui e do outro lado também, 2 piques aqui e aqui. E agora eu vou fazer a marcação de 5 centímetros. Do meio pra lá, 5 centímetros, do meio pra lá, 5 centímetros. Vou pegar minha alça e vou prender ela dessa forma. Ajeito aqui com cuidado pra não entortar a alça. E vou passar uma costura de segurança aqui e aqui para fixar essa alça e a mesma coisa aqui desse lado. Alças costuradas ficaram assim, eu passei o retrocesso várias vezes para deixar ela bem firme, então costurei aqui dos 2 lados. Agora vamos costurar o zíper, então vou deixar aqui aberto, vou pegar o meu zíper, direito do zíper com direito da estampa, direito com direito, vou passar uma costura reta aqui. Costura feita. Agora eu vou pegar o meu tecido de forro e vou colocar direito do tecido com direito, direito com direito. Abro aqui certinho. Encontro aqui em cima. Aqui você pode alfinetar, pode colocar os grampinhos. E
E vamos passar uma costura reta aqui. Eu gosto de passar essa costura aqui do outro lado, por cima dessa costura que a gente acabou de passar. Então, uma costura reta aqui, lembra sempre do retrocesso no começo e no fim. Agora eu vou trazer o meu tecido de forro aqui pra trás. Vou puxar aqui o zíper pra cima, estico bem aqui o tecidinho de forro pra passar o pesponto aqui do outro lado. Então, eu puxo bem, estico, vou colocar a alça pra cima e o zíper, a alça e o zíper pra cima, e vou passar um pesponto aqui. Pesponto feito, ficou assim, deixa eu mostrar aqui do outro lado também. Agora, vamos costurar aqui o zíper do outro lado. Então, vou baixar aqui a alça de novo. Vou colocar o zíper lá do outro lado, direito do zíper com direito. Coloco o forrinho aqui pra trás, dessa forma aqui. Abaixo aqui essa alça também. E vou passar uma costura reta aqui. Aqui alinha bem as laterais, então coloca bem certinho, assim. E passo uma costura reta aqui. Ou assim, deixa eu mostrar aqui atrás. Agora, vamos dobrar o forrinho, direito do forro com direito. Vou prender aqui também com os grampinhos. E vou passar uma costura reta aqui, do outro lado, desse lado aqui, pra ficar mais fácil. Então, passo a costura exatamente em cima da costura que eu acabei de passar. Agora, eu vou abrir o meu zíper. Ajeito aqui bem certinho, puxo o zíper pra cima, estico o forrinho aqui pra trás e vou passar o pesponto aqui, coloco a alça e o zíper pra cima e vou passar o pesponto aqui. Recortei o excesso do forro, os dois ficaram do mesmo tamanho. Agora eu vou dobrar no meio, dessa forma aqui, e vou colocar o cursor do zíper. Vou colocar aqui desse lado, então eu corto um pedacinho dos dentinhos de um dos lados. Encaixo o cursor do zíper aqui nessa parte que eu não cortei, encaixo o outro lado e fecho o zíper. Eu vou fechar até lá o final e vou colocar de novo para deixar o cursor aqui no meio. Agora eu vou virar no avesso. Eu vou deixar o forrinho de um lado e o tecido principal de outro. E agora eu vou fechar aqui essa parte, vou passar uma costura reta aqui. E uma costura reta aqui, só que aqui desse lado do forro, eu vou deixar mais ou menos uns 4 dedinhos abertos, que é por onde a gente vai desvirar. Costura feita, deixei aqui essa lateral aberta. Agora eu vou recortar aqui o excesso do zíper. Vamos fechar aqui as caixinhas de leite. Então, vou começar aqui pelo tecido principal. Essa ponta vai encontrar com essa. Então, eu vou abrir ela assim. E vou passar uma costura reta aqui. Aqui eu gosto de colocar um tecidinho para cada lado, para o acabamento ficar melhor. Passo uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina. E vou fazer a mesma coisa aqui nos 4, no forrinho também. Mesma coisa que esse. Fechei as 4 caixinhas de leite, ficaram assim. Deixa eu mostrar aqui do forrinho também, ficou assim. E agora vamos desvirar aqui pela parte que a gente deixou aberta. Eu vou abrir o cursor do zíper. E desvirar. Agora, com uma costura reta, eu vou fechar essa parte que eu deixei aberta. Então, eu dobro ela, as pontinhas assim pra dentro. Dessa forma aqui, eu vou passar uma costura reta aqui pra fechar. A costura foi bem aqui na beiradinha, só pra fechar aquela abertura. Agora eu vou passar o ferro, colocar o forrinho pra dentro e já mostro ela finalizada pra vocês. Bolsa finalizada, ela ficou bem espaçosa. Eu mostrei a forma mais simples de montar essa bolsa, mas você pode colocar bolsos internos, pode fazer bordados aqui na frente, personalizar com o nome da criança, né? Deixa eu falar aqui a medida da bolsa final. Ela ficou com 39 centímetros de largura, de altura ela ficou com 28,5 e aqui de profundidade, aqui no fundo, né, na caixinha de leite, 10 centímetros. Então, essa é a medida final, entra bastante coisa, inclusive as próximas peças que a gente vai fazer. Então, vamos agora para a caderneta de vacina.
Essa caderneta de vacina também tá no painel de sarja impermeável da coleção Ted Bill, lá da Eva Tecidos. Eu vou passar para vocês as medidas. Pro corpo da caderneta, a medida é de 35 centímetros de altura por 27 centímetros de largura. Aqui no topo tem um arredondado de 5 centímetros de raio. Eu tô aqui com a minha reguinha de curvas. No raio de 5 centímetros, é só arredondar aqui a parte de cima. Aqui também já fixei no nylon acoplado, igual fiz lá na bolsa, coloquei a sarja em cima do nylon e costurei toda a volta para deixar os dois fixos. Cortei também no tecido tricoline, esse vai ser o tecido de forro, vou utilizar aqui a mesma coleção. Eu cortei um pouquinho maior para ficar mais fácil na hora de costurar. Então esse daqui vai ser o corpo da nossa caderneta. Agora vamos para a aba. A aba tem 27 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Aqui a mesma coisa, fixei no nylon acoplado, costurei a minha etiqueta. E aqui na parte de baixo da aba tem um arredondado de 8 centímetros de raio. Então aqui novamente com a minha régua de curvas, né? O raio de 8 centímetros, é só arredondar aqui a parte de baixo da aba. Cortei também uma vez aqui no tecido tricoline, o tecido de forro, cortei um pouquinho maior também. Para os bolsos da nossa caderneta, eu cortei aqui duas tirinhas de plástico cristal. Ele tem 30 centímetros de largura por 12 centímetros de altura, duas vezes. Cortei também duas tirinhas de tecido, eu vou utilizar o mesmo tecido tricoline, que vai ser o meu forrinho. A medida é de 30 centímetros por 4, duas vezes. Para dar o acabamento ao redor da caderneta, eu vou utilizar um viés industrial, viés de algodão, ele tem 25 milímetros de largura. E vou utilizar também um par de botão de pressão de plástico. Você pode utilizar um botão magnético ou um velcro, então pode utilizar o fecho da sua preferência também. Eu vou começar fixando o tecido exterior com o meu estruturante aqui no forro. Então vou colocar dessa forma, assim, eu cortei maior, né, para ficar mais fácil. Vou passar uma costura de segurança em toda a volta e refilar o excesso. Dessa forma. Agora eu vou fazer o mesmo aqui com a aba. Vou colocar o tecidinho de forro aqui e vou costurar toda a volta e refilar o excesso. Costurei o forro aqui atrás da aba. Agora eu vou dar o acabamento aqui nessa parte com o viés, somente na parte de baixo. A parte de cima eu não vou costurar o viés, então vou começar desse lado, com o viés dobradinho assim mesmo. Eu vou costurar aqui em toda a volta. Fiz o acabamento com o viés, agora eu vou costurar a aba no corpo aqui da minha caderneta. Então eu vou encaixar ele aqui, essa parte arredondada, encaixo nessa parte que não tá arredondada, exterior com exterior, dessa forma aqui. Vou passar uma costura reta aqui. Ficou assim. Agora eu vou colocar o meu botão. Então eu prefiro colocar o botão agora, pra ele não interferir na hora de colocar o bolso. Então eu prefiro colocar dessa forma. Então agora eu dobro aqui no meio, abaixo a aba e vou colocar um botão aqui de cada lado. Prontinho, coloquei os botões, deixa eu fechar aqui pra ver se tá certinho. Ficou dessa forma aqui. Agora vamos costurar os bolsos. Vou pegar o meu plástico cristal e uma dessas tirinhas e vou colocar a tirinha virada pra baixo, alinhada aqui com o topo do plástico, e vou passar uma costura reta aqui. Agora eu vou levantar essa tirinha pra cima, vou vincar ela assim, vou virar do outro lado. Vou dobrar aqui essa tirinha pra baixo, mais ou menos meio centímetro, e vou baixar. E agora eu vou passar uma costura reta aqui, vai ficar como se fosse um debrum, um viés aqui na parte de cima do plástico. Então baixo ela aqui e costuro aqui pra fechar e também dar um acabamento. O bolsinho ficou assim, vou fazer a mesma coisa com esse. Os dois bolsos ficaram dessa forma. Agora vamos costurar eles aqui no corpo da nossa caderneta. Então, eu vou abrir ela aqui. Vou colocar um bolso de cada lado, alinhar aqui. Aqui eu vou baixar a aba pra baixo, assim. E vou alinhar esse lado com esse lado aqui.
Primeiro eu vou passar uma costura reta aqui. Agora eu vou levantar a aba e vou costurar aqui as laterais e aqui também vou costurar toda a volta, deixando aqui aberto que vai ser os bolsos. E agora é só recortar aqui os excessos. Ficou assim dessa forma. Agora eu vou dar o acabamento aqui com o viés, então vou baixar minha aba e vou costurar o viés aqui. Vou abrir uma das laterais aqui do viés, dobrar aqui a pontinha para dar o acabamento. E vou passar uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina e quando chegar aqui vou fazer a mesma coisa, vou dobrar uma pontinha para dar o acabamento. Ficou assim, as pontinhas eu dobrei para dentro. Agora eu subo o viés, viro, dobro para baixo e passo a costura para dar o acabamento. Passo a costura aqui. Ficou assim. Agora vamos costurar o viés em toda essa volta. Aqui eu não passei o viés em toda a volta porque essa aba ela tá certinha do mesmo tamanho. Se ela tivesse um pouquinho menor, eu podia já costurar tudo direto. Então eu preferi fazer dessa forma, né, fazer primeiro esse acabamento pra ficar um acabamento melhor. Então vou começar aqui, mesma coisa. Aqui eu não vou dobrar porque como aqui é mais fino, eu não vou dobrar. Eu não vou abrir, quer dizer, vou deixar dobradinho. Aqui dobro um pedacinho e começo a costurar a partir daqui, com cuidado para não costurar a aba que tá aqui. Costurei toda a volta, aqui nessa parte ficou assim, dobrei para dentro, né, para dar o acabamento. Agora é só virar do outro lado e rebater esse viés. E ficou pronto o nosso porta-caderneta de vacina, com 2 bolsinhos, dá pra colocar a caderneta de vacina e dá pra colocar os documentos da criança também, então é uma peça super legal. E agora vamos pra nossa terceira e última peça. O trocador é a maior peça aqui das 3, não sei se vai aparecer todo pra vocês, eu vou mostrar sem passar as medidas. Essa parte é a parte do corpo do trocador, onde vai o bebê, e tem aqui a parte da aba também, a cabeceira, né, e a aba do trocador. Essa parte, ela tem 97 centímetros de altura, deixa eu mostrar assim, 97 centímetros, eu vou dobrar ela aqui no meio, 97 por 35 de largura. Aqui eu já estruturei no nylon acoplado, eu não vou usar forro nessa peça, porque o nylon ele já tem um acabamento aqui em um dos lados, então eu não vejo necessidade de colocar um forro ou colocar um plástico. Se você for utilizar a manta, é legal colocar um plástico, né, pra ficar impermeável. Esse daqui é uma saja impermeável, então já tem essa proteção também, então eu vou utilizar aqui a saja e o nylon acoplado, que já dá o acabamento. Como é uma peça comprida, uma peça grande, eu fiz uma telacê aqui pra deixar bem fixo os dois. Então fiz uma telacê com a distância de 6 centímetros, de 6 em 6, para dar esse acabamento. Aqui também tem um arredondado, né? Ele tem um arredondado de 5 centímetros de raio, então é só arredondar aqui a parte da cabeceira. Essa outra parte não precisa arredondar. Então esse vai ser o corpo do trocador. Esse modelo de trocador, ele tem as abas com os bolsos, então ele já vem no painel também. Essas duas abas têm a medida de 53 centímetros de altura por 25 centímetros de largura, 2 vezes, e também tem um arredondado. Esse arredondado é de 4 centímetros de raio, eu só vou arredondar um dos lados, então desse lado e desse lado, que abre assim, né? Então um de cada lado. Aqui também eu fiz a mesma coisa, já estruturei com o nylon acoplado e fiz uma telacê, fiz aqui nos dois. Então aqui, esses dois aqui vai ser as abas com os bolsos. O trocador vai ter 4 bolsos em plástico, então cortei no plástico cristal a medida de 27 centímetros por 20, 4 vezes, 27 por 24 vezes. Eu vou utilizar aqui 4 zíperes. Esse zíper eu cortei ele um pouquinho maior, ele tem 31 centímetros, então 4 zíperes de 31 centímetros. Eu vou precisar de 4 cursores também, eu vou lá pegar os 4 cursores. Um para cada zíper, e vou precisar também de 4 tirinhas para dar o acabamento nos bolsos. Essas 4 tirinhas, elas medem 27 centímetros por 4 vezes, e mais 4 tirinhas medindo 27 centímetros por 12. Então, 27 por 12, 4 vezes também. No painel, ela também vem uma alça, então essa alça tem 44 centímetros por 10, eu já costurei ela igual eu fiz a alça da bolsa. Então se você tiver dúvida na hora de fazer a bolsa, é só voltar o vídeo lá no começo, que é a mesma forma de fazer a alça da bolsa, a gente faz essa alça aqui também, a alça do trocador.
Eu vou começar dando acabamento aqui na parte de cima do plástico cristal. Eu vou pegar uma tirinha e vou colocar a parte do direito para baixo, vou alinhar aqui os topos e passar uma costura reta aqui. Costura reta com a distância de um pé de máquina. Vou levantar aqui essa parte, vinco assim com a unha, viro do outro lado, aí eu dobro aqui para baixo, dobro de novo e passo a costura aqui para dar o acabamento. Vai ficar dessa forma. Agora eu vou pegar o meu zíper, vou colocar o direito para cima, vou aproximar aqui e passar uma costura reta aqui para fixar o zíper assim. Ficou assim. Agora eu vou virar no avesso, vou pegar essa tirinha maior e vou colocar o direito para baixo, vou alinhar assim e passar uma costura reta aqui. Costura feita, vou levantar essa tirinha para cima, vinco assim com a unha, viro do outro lado e aqui eu vou dobrar essa parte de cima, mais ou menos meio centímetro assim para baixo, vinco, e aí eu vou dobrar essa parte até aqui o zíper. Dessa forma aqui, vai ficar essa tira maior e essa aqui menor. Aí eu vinco aqui e passo uma costura reta aqui. E essa parte do zíper vai ficar assim. Agora é só colocar o cursor aqui do lado. E o primeiro bolso já tá pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa com os outros 3 e vou ficar com 4 bolsos iguais a esse. Fiz os 4 bolsos, agora vamos costurar os bolsos aqui nessas abas. Então eu já demarquei o meio, dobrei aqui no meio, fiz um pique aqui e um aqui, pra demarcar os meios. E aqui na parte de dentro, eu vou costurar os bolsos. Então eu vou colocar 2 de cada lado, então 2 desse lado. Eu vou alinhar aqui a parte de cima com a parte de cima do bolso. Vou prender aqui a parte de baixo também. E vou passar uma costura de segurança aqui na parte de cima, bem na beiradinha, pra fixar esse bolso. Passar uma costura aqui também, uma costura de segurança. E aqui, esse bolso, o plástico vai ficar embaixo. Aqui tá a marcação do meio, aqui e aqui. Eu vou colocar essa parte aqui em cima. E vou passar uma costura bem aqui, vai ficar exatamente aqui no meio onde a gente demarcou. Uma costura reta aqui e depois fechar as laterais. Aqui eu já até trouxe um pronto pra mostrar pra vocês, ficou dessa forma. Então, essa parte aqui já vai fechar o bolso e também prender esse de cima. Vai ficar dessa forma aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa nesse e já mostro os 2 prontos aqui pra vocês. Costurei os 4 bolsos, ficaram assim as abas. E agora eu vou dar o acabamento com o viés. Então, o viés eu vou começar aqui e vou costurar essa lateral que tem um arredondado. Então, eu começo aqui, costuro até aqui. Essa parte aqui que é reta, eu vou deixar dessa forma mesmo, não vou colocar o viés. Eu vou passar o viés aqui nos 2 e já mostro pronto pra vocês. Fiz o acabamento com o viés, ficou dessa forma, essa parte aqui sem o acabamento. Agora vamos costurar isso daqui no corpo do trocador. Então tá aquela parte comprida de 97 centímetros, né? Essa parte arredondada vai ficar pra cima, essa parte reta pra baixo. Vamos alinhar os 2 bolsos, um de cada lado, essas 2 abas. Então primeiro aqui desse lado, não sei se vai aparecer todo na câmera, porque a câmera já tá bem afastada, então vou mover assim pra vocês poderem ver. Então essa parte aqui, eu vou subir só um pouquinho, mais ou menos um dedinho aqui, porque depois a gente vai dar o acabamento com viés, então pra ficar mais fácil eu vou fazer dessa forma. Vou prender aqui com grampinho e vou passar uma costura de segurança aqui e depois a mesma coisa desse lado. Coloco aqui, alinho aqui pra ficar certinho na mesma altura e vou passar uma costura reta aqui. Então vai ficar os 2 presinhos, um de cada lado. Costura feita, ficou assim, deixa eu mostrar pra vocês como ficou dessa forma. Então ficou uma aba pra cada lado, assim. Agora eu vou deixar elas dobradinhas e vou dobrar aqui uma vez, 2 vezes e aqui a aba. A gente precisa costurar a alça, então eu vou demarcar aqui onde termina, deixa eu ajeitar bem certinho aqui a dobra.
A aba, então, vai ficar uma aqui e outra aqui. Vou fazer um pique bem pequenininho pra gente poder demarcar. Tô aqui com a minha alça já pronta. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar a alça aqui. Prendo com grampinho. Aqui do outro lado a mesma coisa. Prendo. E vou passar uma costura aqui e aqui. Fiz aqui a costura, agora eu preciso fechar um pouco essa alça porque ela tá muito aberta. Então, com o auxílio aqui de uma régua, eu vou fazer a marcação daqui pra dentro 9 centímetros. Vou riscar aqui e vou passar uma costura reta aqui várias vezes pra fechar um pouco essa alça dos dois lados. Então, do outro lado também, 9 centímetros. Eu passo a costura aqui dos dois lados, pra deixar a alça fechadinha. Prontinho, ficou dessa forma aqui. Agora eu vou manter aqui o fechamento que eu fiz pra colocar os botões. Então, da mesma forma que eu coloquei o botão ali na caderneta de vacina, eu vou fazer aqui um botão de cada lado e aqui também um botão de cada lado. Apliquei os botões, a peça já tá quase pronta, a gente só precisa dar o acabamento em toda a volta. Então, eu vou abrir aqui. Vou manter as duas abas aqui dobradinhas, olha que legal que fica. Eu vou filmar depois numa mesa maior pra mostrar melhor pra vocês, mas agora a gente precisa dar o acabamento em toda a volta aqui com o viés. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, fez na caderneta de vacina, eu vou aplicar o viés em toda a volta, mantendo aqui as duas abas dobradinhas, né, pra conseguir aplicar o viés aqui na lateral também. Então, já mostro pra vocês, vou passar o ferro também, né, vou aplicar o viés, vou passar o ferro e já mostro pra vocês. E esse é o trocador de fraldas pronto, é uma peça super legal, esses bolsinhos entra bastante coisa para fralda, cotonete, uma troca de roupa também, então são 4 bolsos bem espaçosos. Se você preferir, você pode trocar um dos bolsos e colocar aquele com furo para colocar o lenço umedecido, aquele com abertura, fica super prático também. Então, uma peça que dá para personalizar da maneira que você preferir, dá para bordar nome de criança também, então é uma peça super legal para acompanhar ali o kit maternidade. E essas foram as 3 peças do vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu não mostrei tão detalhadamente cada peça para o vídeo não ficar imenso, mas se vocês quiserem um vídeo separado de cada peça, um vídeo mais detalhado, deixa a sugestão de vocês aqui nos comentários. E eu quero mostrar também para vocês uma peça extra que eu fiz utilizando esse painel de sarja impermeável da coleção Ted B, lá da Eve Eva. Assim que eu bati o olho nesse ursinho, eu vou até mostrar para vocês no painel, assim que eu bati o olho nele eu pensei, nossa, vai ficar lindo uma necessaire redonda, então já fui logo colocando em prática essa minha ideia. E realmente ficou linda uma necessaire redonda, ficou muito fofinha, foi uma das peças preferidas aqui desse painel. Então, na verdade, com esse painel eu fiz 4 peças. A bolsa, a caderneta de vacina, porta-caderneta de vacina, né? O trocador de fraldas e também essa necessaire redonda que ficou uma graça. Deixa aqui nos comentários qual foi a sua peça preferida. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos novos. Me acompanhe nas outras redes também, vai ser um prazer ter vocês por lá. E quem quiser adquirir esse painel e outros tecidos, outras estampas, ela é da nossa parceira Eve Eva. Eu vou deixar o link da loja aqui na descrição do vídeo, junto com o cupom de desconto para vocês aproveitarem lá em todo o site. Então vou ficando por aqui, espero muito que tenham gostado, fiquem bem e vejo vocês no próximo vídeo.